E por que será que os clubes nunca olham tão bem para o mercado sul-americano de jogadores? Fala, futebotequeiro, Rodolfo na área, beleza? Como é que vocês estão? Eu vou bem e hoje eu gostaria um pouco de falar sobre negociações, né? Compra e venda de jogadores, escolhas de jogadores. A gente observa ao longo do ano sempre aí o mainstream de notícias recheado sobre rumores. A gente até brincou sobre isso num vídeo, vou colocar na descrição, falando sobre os falsos rumores, como a imprensa também é chata com relação a isso, mas os clubes se movimentam ao longo de todo o ano, tentando se estruturar, tentando melhorar sempre os seus elencos. Isso está cada vez mais forte, com os clubes brasileiros aos poucos conseguindo ter uma condição financeira um pouco mais vantajosa. E baseado muito nisso, nessa condição mais vantajosa que o mercado brasileiro tem proporcionado para os times, até em detrimento dos outros rivais nossos aqui, que são ao nosso lado da América do Sul, eu gostaria de tocar um pouco no ponto por que os clubes nunca conseguem observar tão bem o mercado sul-americano. E eu tenho vários exemplos para citar. Eu venho acompanhando sempre aí umas notícias, as últimas, de que o Santos estaria interessado no Guerra, meia do Atlético Nacional, campeão da Libertadores, e o Palmeiras também estaria brigando aí nos bastidores para trazê-lo para o time e tudo mais. E aí eu paro e penso e vejo o Guerra jogar, eu falo, poxa, é um bom jogador, pode jogar tanto aberto pelo lado, pode jogar como meia centralizado, jogou inclusive aí o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Cerro Porteño fora de casa como segundo volante. É um cara interessante, mas poxa, um meia venezuelano de 31 anos. Por que estão agora só olhando para ele? Porque ele ganhou a Libertadores? Será que não tinha ninguém capaz de ter uma visão de falar, pô, esse cara é um bom jogador, ele estava na seleção venezuelana há muito tempo e ninguém queria o cara. Agora que o cara está valorizado, o cara ganhou a Libertadores, os clubes pagam mundos e fundos para trazê-lo. Não dá para entender. Aí você assiste o jogo entre São Lourenço e Chapecoense, que a Chape Terror foi lá, conseguiu trazer o empate. E eu comecei a observar alguns jogadores do São Lourenço. Eu acompanho até um pouquinho de campeonato argentino, tenho uma certa noção, pelo menos, principalmente dos principais times do campeonato, então eu conheço ali pelo menos os principais jogadores do campeonato. E o Belushi, que pra mim é o melhor jogador da Argentina hoje, não jogou. E aí você via o Blanco, que é um jogador que o Corinthians se interessou um tempo atrás, o Tite indicou, a contratação acabou não dando certo e não se fala mais dele hoje. Ele atuou tanto aberto pela direita como aberto pela esquerda, mas também, assim como o Guerra, pode jogar de meia e como volante. E assim, pra mim ele põe o Guerra no bolso. Pra mim é muito melhor que o Guerra. E ninguém fala desse cara. Eu aposto que o Blanco hoje no mercado é mais barato do que o Guerra. É nítido isso, porque não tem essa briga por clubes importantes para trazê-lo. E aí você não vai atrás desse cara, mas espera. O São Lourenço pode ganhar a Copa Sul-Americana. Aí ganhou a Copa Sul-Americana, o Blanco fica valorizado, aí todo mundo vai atrás. Definitivamente eu não consigo entender como funcionam os scouts dos clubes para eles monitorarem os jogadores do mercado sul-americano. O Ábila, por exemplo, é um cara que eu já conhecia do Huracan, inclusive gravei um vídeo, os cruzeirenses vieram falar, pô, estava certo, ele é um bom jogador. Confesso que eu exagerei um pouco naquele vídeo, esperava um pouco mais dele no Cruzeiro do que ele está entregando, mas é um ótimo desempenho até aqui, a gente não pode esconder, principalmente no que se diz respeito à sua média de gols. É um cara que arrebentava no Huracan e ninguém foi atrás. O Caleri, antes de chegar ao Boca Juniors e vir super hiper valorizado para o São Paulo, arrebentava num clube pequeno da Argentina que eu não vou me recordar qual agora, vou colocar aí para vocês. Então assim, são coisas que a gente não consegue observar. O Borja, que hoje é o centroavante com média de gols, só atrás no ano de Luis Suárez, Messi, Cristiano Ronaldo, o cara que foi responsável ali pela eliminação do São Paulo, pelo título do Atlético Nacional na Libertadores, ele veio do Cortuluá, um clube pequeno na Colômbia, e ninguém teve a capacidade de observá-lo. Ninguém conseguiu, Meu, assim, a gente não acompanhar, você não acompanhar, futebotequeiro, é normal, é difícil mesmo o acesso pra gente aqui ao futebol sul-americano e às vezes parece até muito pouco interessante também. A gente quer ver Premier League, a gente quer ver os principais futebols do mundo. Futebol não existe, mas enfim, a gente quer ver os principais
jogos do mundo. E é claro que o futebol sul-americano, cada vez com menos dinheiro, menos se pratica esses melhores jogos. Então pra gente fica desinteressante às vezes, eu entendo. Agora, o cara que tem a função dele, o diretor de futebol, o cara que acompanha scout de clube, cada vez os clubes estão mais profissionais, é obrigação desses caras acompanhar esses campeonatos. E não só os clubes grandes, os clubes que estão na Libertadores, mas como os clubes que estão ali no meio da tabela, que sempre vão ter bons jogadores. E agora com a nossa condição financeira de poder chegar lá, oferecer um tanto, trazer o cara na hora, era mais do que obrigação nossos clubes observarem melhor o futebol sul-americano, e eu me revolto com isso. Cada vez mais a gente observa menos. Clubes como o Arsenal, muitas vezes, vai num time pequeno da Argentina e leva um jogador. O Porto vai num clube pequeno do Chile e leva um jogador. E de repente, o Porto vem, traz o James Rodrigues. E aí ele vira o James Rodrigues. Você entende? E não passou por ninguém, tirou ele de um time pequeno. Não dá para entender como é que essas coisas funcionam. Os clubes precisam começar a olhar muito mais pro futebol sul-americano, até porque agora, com essa vaga de você poder ter 5 jogando ao mesmo tempo no seu time, que abriu espaço aqui no Brasil, é fundamental que os clubes comecem a olhar mais para o mercado sul-americano com uma visão mais profissional e começar a apostar em melhores jogadores, porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É assustador o número de bons jogadores que a gente pode encontrar na América do Sul. O que vocês acham? Comentem aí sobre isso, deixem um joinha se vocês gostaram, se inscrevam no canal se você é novo, não deixe de fazer isso para você receber sempre os nossos vídeos. Se você está no celular, ativa aquele sininho aí para que você receba na hora que a gente postar. A gente se vê logo menos. Grande abraço, até o próximo vídeo.